Olá, tudo bem? Meu nome é Wagner Rocha, eu sou o criador do Fábrica de Estacionamentos. Ao longo desses meus mais de 20 anos fabricando estacionamentos, eu me deparei com várias situações inusitadas onde eu não tinha como me preparar. Então eu acabei aprendendo no erro e no acerto. E com isso o tempo foi passando, a gente vai minimizando os erros e os acertos vão sendo mais diários, mais rotineiros, a gente acaba acertando cada vez mais. O que acontece? Devido eu aprender a montar, a fabricar, a passar por várias etapas de se fabricar um estacionamento, desde achar o melhor local, como eu já venho batendo bastante nessa tecla, que a análise do local é muito importante. Depois, no próximo passo, você tem um planejamento para se montar o estacionamento. Depois, se tiver que fazer uma demolição, a demolição em si também. A parte de, se não houver demolição, uma reforma no local, onde você tenha que fazer parte de visualização de pinturas, onde eu pinto, como eu faço as baias, que são as vagas, que piso eu uso ou não, faço cobertura ou não. Então, todas essas etapas eu fui aprendendo dia após dia. E o que aconteceu ao longo de tudo isso? Muitas pessoas ao meu redor e foi vendo que a coisa estava funcionando e dando certo, eu acabei ajudando mesmo vários amigos que se tornaram amigos depois nessas etapas, no início de como fazer ou até mesmo ao final delas. Dessas etapas, a hora que o estacionamento estava montado já, como eu faço para encher meu estacionamento? Ele precisava encher para pagar as contas e viver de estacionamento. Então existem algumas ações que a gente pode tomar, tanto no início quanto depois também, que a gente consegue reverter esse quadro não tão agradável. E aí eu, pensando nisso, onde eu criei um quadro onde eu vou tirar sua dúvida. Você tem dúvida, você manda para mim no direct ou nos canais e eu vou estar respondendo. E eu selecionei algumas que eu acabei ajudando certas pessoas e trouxe para vocês aqui só para talvez alguma dessas perguntas seja uma dúvida que você tenha. Então eu criei esse canal, essa via de acesso direto com vocês para tentar minimizar essa dificuldade que vocês tenham, ou na escolha do local ideal, ou mesmo depois que já escolheu e abriu o estacionamento. Tem como a gente fazer o máximo possível, e eu vou passar toda a minha experiência para você, para tentar reverter isso e fazer com que você tenha um resultado bastante positivo. Tem ações que a gente consegue buscar. Eu vou relatar algumas perguntas que me foram feitas e eu acabei até colocando isso num portfólio aqui, que é para estar passando para vocês. E eu vou estar agora semanalmente fazendo isso direto assim, online, direto, vão me encontrar e eu vou estar respondendo essas perguntas que vocês tiverem, as suas dúvidas. Olá! Abri um estacionamento em uma avenida movimentada com vários comércios, lanchonete, padaria, consultório odontológico, escritórios, lojas de roupa. Faz 15 dias que abri e fiz um bom visual com LED, banner e cavalete. Estou desesperado, entram 2 carros por dia e tem toda a comodidade de estacionamento. É coberto, eu abaixei até o valor e ele não tem resultado, os carros não entram. Aí ele me perguntou, na sua opinião, Wagner, o que acha que deu errado nesse estacionamento? Bem, vamos lá. A gente tem que analisar, já está montado, entendeu? Você já investiu ali, então não tem mais volta, a gente tem que salvar o que foi feito ali. Então, primeiramente a gente vai ter que analisar o que tem em volta, se tem concorrente ou não, qual é o tarifário desse concorrente e o que tem em volta. Você me relatou aqui que tem vários comércios, lanchonete, padaria, consultório odontológico. Primeiramente, você tem que fazer uma parceria com essas pessoas. Bater de porta em porta, se apresentar, dizer que você acabou de inaugurar um estacionamento ao lado e fazer parceria. Como funcionam essas parcerias? Você pode desenvolver tipo um selo ou um carimbo, alguma coisa dessa forma, e dando um desconto para a pessoa que utilizar o estacionamento indo naquele consultório ou na padaria.
Com isso, a pessoa vai parar lá diretamente porque tem um desconto, ou até mesmo o proprietário desse comércio possa virar para você e falar: olha, eu arco com tudo. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Vamos supor que a primeira hora no seu estacionamento seja R$5, tá? E você tem a opção de fazer um convênio com essa clínica, por exemplo, onde a clínica vai subsidiar R$1. Então, cada carro que entrar, a clínica vai pagar para você R$1 e você dá um desconto. Se sua primeira hora é 5, você vai fazer a R$3, por exemplo. E aí, o cliente que for no estacionamento, em vez de ele pagar 5, ele paga 2 e a clínica paga 1. Com isso, você arrecada R$3. Ah, Wagner, mas minha primeira hora era 5. Tá, era 5, mas não entrava ninguém, pelo que você me relatou aqui. Então, você vai ter que abaixar desta maneira. Não é só abaixar a tabela ali, sem convênio com ninguém. Você vai ter que correr atrás, bater de porta em porta e procurar no network, fazer essa parceria com o comércio que tiver em volta, qualquer um dele que seja. Todos precisam de estacionamento. São raros os comércios que não têm clientes que vão de veículo, que vão a pé. É muito raro. Busque fazer essa parceria. Outra alternativa, você pode agregar outros serviços dentro do estacionamento. Você pode colocar como implantação de película de sol, que é o chamado insufilme. Você pode colocar sistema de implantação de rádio, som, alto-falantes. Você também pode partir para uma lavagem a seca, que utiliza o mínimo possível de água, ou uma lavagem convencional também. E aí, com isso, você vai agregando outros serviços dentro do estacionamento e vai chamando. Às vezes a pessoa não vai no seu estacionamento nem porque ele vai estacionar, mas e sim porque ele quer lavar o carro. Faz disso uma rotina. Você vai criar uma tabelinha onde 10 lavagens ganham 2, ou 10 lavagens ganham um polimento, ou uma higienização interna. Então tem como você estar agregando outros serviços dentro do estacionamento para compor nessa primeira etapa, onde você acabou de inaugurar, e você tem que honrar os compromissos mensalmente, com o funcionário, com impostos, com a parte de aluguel, se houver aluguel. Então é uma maneira de você estar trazendo para dentro do estacionamento novos clientes. Bom, a princípio seria isso, mas se você tiver dúvida e tal, pode entrar em contato comigo, a gente faz uma análise mais profunda aí, e que eu puder te ajudar, eu vou estar te apoiando aí, analisando, e para a gente achar uma solução melhor. Vou para uma próxima pergunta aqui. A dúvida era aqui: muito boas explicações, estou pensando em abrir um estacionamento. Sou pessoa física, tenho que me tornar pessoa jurídica ou não? Bom, isso é o seguinte: você pode utilizar o MEI, que é uma alternativa onde você tem um custo mais baixo, só que tem um limite de faturamento para você usar esse caminho, e não isso sendo uma pessoa física. Mas se você ultrapassar o valor, se não me falha a memória, de acho que uns R$4.000 por mês, aí você tem que partir para uma pessoa jurídica, porque daí você ultrapassa o faturamento anual, que é estipulado pela MEI, que aí são os impostos mais inferiores do que se você for uma pessoa jurídica, tá bom? Vamos a uma outra aqui. Olá, como é a burocracia da documentação? É necessário dar entrada no bombeiro e na prefeitura? O trâmite é o seguinte: quando você vai fabricar um estacionamento, você vai partir, ou você tem um terreno próprio ou você vai locar. Se você for local, se for um terreno próprio e tiver algum imóvel em cima, você vai ter que fazer a demolição. Para isso, você vai ter que tirar um alvará de demolição, onde vai envolver o que você vai mexer no imóvel. Você vai tirar tudo, vai tirar parcial ou não. Para isso, você vai ter que fazer uma planta apresentando o que vai sobrar ali, o que vai ficar em cima do seu terreno. E quais as distribuições das vagas, onde vai ficar o escritório, vai ser contânia, vai ser alvenaria, vai ter parte de lavagem ou não. Tudo isso vai ter que conter um projeto, onde esse projeto vai ter que ser aprovado na prefeitura. Para aprovação desse projeto na prefeitura, depois disso, vai ter que ter um alvará do bombeiro, porque o bombeiro tem que, ou eles vão no local, antigamente eles iam, tá? Hoje eles fazem mais pelo Google, então eles conseguem ter uma visualização aérea do local.
E aí eles vão te dizer, em cima da metragem que tem, a distribuição, que já o arquiteto ou o engenheiro já vai saber isso, eles sabem, isso são normas, pela metragem, qual o extintor que vai ser usado, se é extintor de pó, se é extintor de água, se são os dois extintores, e a distribuição deles dentro do estacionamento. Mediante esse alvará do bombeiro, que não é nada, pouquíssimamente burocrático, tá? Não é nada complicado isso daí não. O próprio engenheiro, o arquiteto já providencia isso para você. Ou você pode fazer pessoalmente também. Hoje, através da internet, a gente consegue resolver muita coisa e muito rápido. E aí, após isso, vem a etapa do alvará de funcionamento, que daí você dá a entrada com esse alvará do bombeiro, com essa aprovação do bombeiro, e com o projeto, com a planta, você dá a entrada ao alvará de funcionamento, onde você vai ter por um determinado tempo, dependendo de região para região, são 24 meses, 12 meses, renovável ou não, para você operar, e ali, nesse alvará, vai conter o que você faz, o que você deixa de fazer, o que você pode fazer ali. E finalizando isso, é só operação, é só trabalhar. Esse alvará de funcionamento você solicita na prefeitura. Hoje já tem canais via internet que você solicita, não precisa ir fisicamente mais na prefeitura. Você faz a junta da documentação que é solicitada, tudo escaneado, e você manda para eles. Às vezes, assim, haja guarda, tem alguns municípios, alguns locais que você pode ir fisicamente ainda, mas a maioria das capitais é tudo eletronicamente que você faz hoje, tá? Uma próxima pergunta aqui. Eu tenho um estacionamento em Minas Gerais, mas ainda não tenho serviços de lava-jato nem cera. Quero conhecer essa área. Bom, para você iniciar com isso, a gente primeiro precisa analisar qual que é o espaço que você tem e o fluxo que você tem dentro do seu estacionamento. Você tem espaço para isso? A sua clientela já solicitou isso? E se não solicitou é porque você, em momento algum, talvez tenha comentado isso. Então, se você está vendo, você tem um fluxo alto, você tem espaço, é uma boa você estar implantando essa parte de lavagem, onde você vai conseguir agregar mais serviços. Porque, vamos supor, você deve ter clientes que são mensalistas e eles ficam o dia todo dentro do estacionamento. Queira ou não, eles vão lavar. Se não é no seu estacionamento que você não implantou ainda, eles vão lavar o carro em algum lugar. Então tá aí, você tem na mão um produto, um espaço onde você pode agregar outros serviços aí, e você está aumentando o seu faturamento, agregando serviços para aumentar o seu faturamento além do estacionamento. Então, isso é possível sim, sem problema algum. Existem algumas normas que você tem que seguir para se montar um lava rápido. Essas normas você tem que buscar junto ao seu município, à prefeitura, e eles vão te dar certinho as normas, onde você vai ter que ter uma caixa de suspensão, onde toda a água que cair ali vai passar por uma drenagem para não cair na rede de esgoto essa água com qualquer produto que você venha a usar, ou querosene, ou qualquer outro abrasivo que se usa ou shampoo até mesmo. Então existe todo um procedimento que você vai ter que fazer, nada complicado também não, tá? São caixas de suspensão que elas utilizam carvão ativado ou pedra e areia mesmo, e a água vai passando e vai sendo filtrada para se cair na malha da rede de esgoto e não danificar rios e lençóis freáticos, nada disso. Então, assim, nada complexo também não, só você tem que seguir os trâmites, tem que ter paciência e dar a entrada e solicitar esse alvará de funcionamento para lava rápido também, agregar mais esse serviço. Tá joia? Mas é uma boa também. Uma coisa também que ajuda bastante é a parte de polimento e higienização interna, porque muita gente não faz. Hoje a gente tem diversos produtos com bastante alcance de limpeza, sabe? Foram desenvolvidos muitos produtos que antigamente não tinha. A gente usava água com sabão só e fazia essa higienização interna. Hoje você tem produtos que eles evaporam e secam rapidamente, são base de álcool ou outro produto que
ele tem um alcance de limpeza muito alto. E sem contar que fica um trabalho excelente. Bem, pessoal, acho que por hoje é isso que eu queria passar para vocês. Foram essas perguntas. Eu vou estar coletando e selecionando mais outras perguntas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mande para mim e eu vou estar respondendo uma por uma para vocês. Então essa é mais uma atividade que eu acabei criando de perguntas e respostas, onde eu vou estar tirando suas dúvidas. Joia? Meu nome é Wagner Rocha, eu sou o criador do Fábrica de Estacionamentos. Até o próximo questionário. Até mais.